Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Mídia e Saúde na TV. Este momento especial para compartilharmos as boas informações para a sua qualidade de vida. E por falar em especial, nosso convidado hoje é o médico cardiologista Dirceu Cassarotti, com quem nós vamos ter um papo muito bacana, descontraído e certamente vai nos ajudar com diversas informações. Vida pessoal, vida profissional, passado, presente e futuro, e uma série de outras questões importantes. Doutor Dirceu, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez ao Mídia e Saúde na TV. Sempre muito bom falar com o senhor. Seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. O prazer é todo meu em voltar a participar do teu programa e um cumprimento aos seus assinantes, telespectadores, ouvintes. Tá Como é mídia e saúde, exatamente. Hoje vai para todas as plataformas. Com certeza. Né? Então... E hoje, né, se a gente usar o termo assinante, da primeira ideia de algo impresso, mas não é, né? Tem assinante de meios digitais também, então tá certinho. Certeza. O problema é dizer boa noite, que isso pode ser acessado a qualquer hora. É verdade. Boa noite, boa tarde, bom dia, conforme a ocasião, né, doutor? É por aí? É por aí. Doutor, e aproveitando a brincadeira aí, tem uma máxima que diz que afirma que a aparência nem sempre condiz com a essência, né? E aproveitando esse adágio popular, eu lembro a primeira vez que eu conversei com o senhor, eu já fiquei impactado assim, cara de bravo, esse bigodão aí, né? Sim. E eu fiquei assim pensando, nossa... E, na verdade, passei a conversar e conhecer o senhor de forma mais estreita, né? E vi que, na verdade, realmente esse ditado faz sentido. Nem sempre a aparência condiz com a essência. Né? De bravo o senhor não tem nada, né, doutor? As aparências enganam. As aparências enganam, né? De bravo o senhor não tem nada, né? Só um pouquinho. Só um pouquinho? Só um pouquinho pro gasto. Mas há momentos que exigem a brabeza, a firmeza, né? Você tem que ter... Não abrir mão da sua autoridade. Né? Claro, claro. Doutor, quando a gente fala... O bate-papo hoje aqui, conforme eu falei, né? Vai ser bem descontraído mesmo e várias questões. Eu quero falar um pouco da vida profissional do senhor, da vida pessoal, principalmente a paixão pela aviação. O senhor é piloto, né? E eu já havia comentado que eu queria que o senhor falasse sobre isso. Sim. Né? Sim. E assim, especificamente da área profissional, quando a gente fala de trabalho, quase que automaticamente vem aquela ideia assim de subsistência, de obrigatoriedade, mas pelo que dá para a gente perceber no senhor, talvez o senhor não seja um Bill Gates da vida, mas o senhor já criou uma estrutura graças ao trabalho do senhor, então o senhor poderia hoje se dar o luxo de não trabalhar mais. Mas eu vejo que o senhor faz com muito afinco, com muita dedicação. A minha pergunta é simples, qual que é o significado do trabalho do senhor? Tendo em vista, né, que é muito visível, que o senhor não tem necessidade hoje de trabalhar para subsistência. Perfeito, sua pergunta é pertinente. Acontece que eu vejo que trabalho é uma coisa que te mantém vivo, ativo e inserido na sociedade como um ser produtivo. Entende? Porque o que nós vemos hoje é que as pessoas parecem que não querem muita dureza, não querem trabalhar, né? Eles preferem receber uma bolsa daquilo e ficar divagando por aí. Mas eu aprendi com meu pai fez 100 anos este mês de dezembro agora. Ele é vivo, pai do senhor? Graças a Deus. Olha só. 100 anos. Ele não trabalha, naturalmente, mesmo porque não precisa, mas ele não perdeu a atividade física dele de plantar, de plantar uma flor, de cuidar das coisas. Então, ele está sempre em atividade. E ele é um grande exemplo que eu sigo. Que a pessoa, você já complementou que, na verdade, economicamente, do ponto de vista de trabalho, não faz muita diferença, não. Daria para sobreviver muito bem sem trabalhar. Mas eu não consigo me ver acordando sem nada para fazer, sem ter alguma coisa planejada. Olha, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não necessariamente relacionado com a profissão, mas alguma atividade. Eu não me imagino de pijama o dia inteiro vendo televisão. Até porque, né, doutor, o senhor não chegou aos 40 ainda, né? 30 e poucos anos, né? Então tá no auge da quase juventude, 50 agora. Quase 50? De profissão. Ô, doutor, agora uma questão importante, né? Muitas pessoas levam como base a idade cronológica, mas é mais comprovado que o que manda mesmo é a idade emocional e não cronológica, né? Sim, Porque o sim. que adianta a pessoa ter uma idade cronologicamente ser novo
e mentalmente, emocionalmente ser velho, ter ideias arcaicas, não evoluir, não se desenvolver, não ter esse humor, por exemplo, que o senhor tem. Essa forma de levar a vida com leveza, mesmo em meio aos problemas, mas o senhor tem uma forma de levar, de encarar e de gerenciar os percalços aí, né? Exatamente. E essa leveza que você fala advém de você não estar preocupado com uma série de outras coisas, não levar tudo a ferro e a fogo, né? Então, dá chance da gente ter isso. Uhum. Agora, na concepção do senhor, na sua opinião, existem caminhos para trafegar dessa forma mais leve, mesmo em meio às intempéries da vida, às dificuldades que todos nós passamos, e o senhor também, Com né? Eu estou certeza. falando da forma que o senhor enfrenta, mas é óbvio que o senhor nunca esteve imune aos problemas. Aí nós vamos partir para um lado meio, Filosófico? não diria filosófico, mas eu diria assim, uma questão de religiosidade, de fé, Espiritualidade. espiritualidade, de crer em alguma coisa, um ser superior, que nós habitualmente chamamos de Deus, e ter fé que as coisas vão, mesmo que estejam difíceis, elas hão de melhorar, né? Nem todo mal dura para sempre. Claro. E o que o senhor consegue tirar, extrair das dificuldades que o senhor atravessou ao longo da vida, como médico, cardiologista, atualmente mais dedicado aos exames, né, eco, Doppler vascular, né? Sim. E na vida pessoal também, como pai, como esposo, como ser humano comum, o que o senhor conseguiu tirar desses eventos? Desculpa. Olha, eu acho que sempre é um aprendizado, né? Eu costumo dizer que eu sou um eterno aprendiz. Estou sempre aprendendo coisas, não necessariamente relacionadas à profissão, ao que eu faço, mas a viver, a conviver com as pessoas. Eu sempre dou um exemplo muito comum para os meus filhos. Mostro para eles, eu pego uma moeda e ponho uma moeda parada. Olhe para esta moeda. O que você está vendo desse lado? Ah, eu estou vendo número um de R$ 1. Mas eu do lado de cá estou vendo outra coisa. Se nós dois não olharmos de outra forma, eu sempre vou ver um lado e você vai sempre ver o outro. Nós temos que virar a moeda, ver um lado do outro. Entende? Tentar entender por que aquelas coisas aconteceram, que circunstâncias levaram aquelas reações que você não esperava, que você não imaginava, mas que aconteceram, que você vai ter que enfrentá-las. Uhum. Já que o senhor falou de resultado, de consequências, de reações, enfim, como que o senhor analisa? São várias nomenclaturas, mas existe uma base. Uns chamam de lei de Newton, ação e reação. Ou melhor, causa e efeito. Ação e reação, lei do retorno, lei kármica, que Jesus, segundo a Bíblia, diz que é a lei de semeadura. Qual que é a análise do senhor sobre as situações da vida? Situações boas e ruins. Dentro desse cenário de lei de retorno, de causa e efeito, de consequência, qual que é a opinião do senhor? Eu fico meio reticente, sabe? Porque é um outro ditado popular, né? Que quem planta, colhe. Quem semeia vento, colhe tempestade. Então, é o que eu disse naquele exemplo da moeda. Você tentar ver o outro lado da coisa. Tirar proveito da situação ruim no momento, mas que com tendências e probabilidades grandes de melhorar. Você não pode pensar negativo, tem que pensar que sempre vai estar melhor. Apesar dos pesares, apesar desse país que nós vivemos e das circunstâncias que nós estamos vendo, sendo bombardeado o dia inteiro com mídias e com notícias nada agradáveis, digamos assim. Uhum. Voltando um pouquinho, doutor, na questão da idade cronológica e idade emocional, né? O senhor é um jovem senhor, evidentemente, eu acho que os sonhos nos estimulam, né? Eu acho que o Sim, ser sim. humano, independente de idade, independente de questões econômicas ou outras, né? Eu acho que é uma coisa que fomenta, que nos estimula, são os sonhos, os desejos, né? Que nos mantém Que vivos. nos mantém vivo. O senhor se considera uma pessoa realizada? E dentro dessa pergunta, anseios do senhor, projetos, o que o senhor espera para os próximos anos para a vida do senhor? Olha, na verdade, eu não tenho grandes ambições, né? Não estou esperando a morte chegar amanhã, não é isso. Mas também não tenho assim aqueles planos mirabolantes de
e fazer fortunas e talvez fazer algumas viagens ao redor do mundo, mas Não teve atualmente ou faz parte do perfil do senhor não ter grandes ambições? não, Ou é uma acho que mudança decorrente da vida, do avançar da acho idade que ou não? acho que nunca tive grandes É, aquela coisa assim de ter poder, sim. que eu ainda parto do princípio que poder é um negócio que é bom, deve ser bom, não sei, mas ele corrompe, ele é perigoso. Tem que saber trabalhar, tem que estar muito bem preparado para enfrentar situações dessas, de poder sem que esse poder lhe suba a cabeça e mude tua visão das coisas. Uhum. Qual que é a avaliação do senhor, doutor Dirceu, da medicina atual? O senhor é cardiologista, como eu já disse, né? Só para situar as pessoas e se dedica mais hoje ao eco Doppler vascular, mas claro, é um médico, né? Como que o senhor vê a medicina da atualidade? Eu vejo como uma grande incógnita. Incógnita. Eu não estou vendo perspectiva de melhora. Eu não sou saudosista. Eu não digo que antigamente era melhor, o que eu fiz era melhor, a minha escola era melhor. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que o nível de informações é muito grande e nós estamos numa situação meio de, eu diria, de areia movediça. Você não sabe em quem confiar, né? Porque você trabalha com mídia, sabe que hoje que a inteligência artificial Faz tudo. faz horrores, né? E em medicina, assim, eu vejo que houve uma grande mudança na forma de se ensinar medicina para o aluno, na forma de formar o indivíduo, na forma de torná-lo responsável por aquilo que ele está fazendo. Então, eu vejo com uma certa reticência o futuro. O senhor está na medicina o quê? Há mais de 40 anos? Eu espero que no fim do ano eu complete 50 anos, de fazer bodas de ouro 50 do curso anos. de medicina, da formação. O senhor não é saudosista, mas evidentemente que o senhor tem lembranças que te alegram, que te faz fazer um comparativo da atualidade daqueles de tempos passados. Sim, Lembranças positivas que eu digo, né? Na sim, atuação da medicina. sim, tem, claro, mas eu também devo admitir, e admito com certeza, que a evolução que aconteceu nesta área foi muito grande, foi fantástico. Uhum. É uma coisa maravilhosa nesse sentido. Não tem o lado bom dela hoje. A dificuldade é você separar o joio do trigo. Uhum. Doutor, efetivamente o senhor abandonou, não sei se é a palavra, o senhor deixou de lado a cardiologia e começou a realizar os exames ecodoppler vascular ou ainda faz alguma coisa na cardiologia? Não faço. Não Não faz. faço. Eu só faço exames hoje e me abstenho muito de dar palpite e estou mais do lado de usuário, né, do profissional, Entendi. do que como profissional, porque acompanhar a evolução, se você não está na linha de frente, não está atuando, fica mais difícil. E daí é aquilo que eu comentei com você aí, e que separar o joio do trigo não é muito fácil, e o nível de informação que nós temos hoje é muito grande, é muito volumoso. Então, você, mesmo se dedicando a só um aspecto, uma areazinha que é de exame, toda a evolução é muito rápida. Então, doutor, é claro que não dá, que não estamos falando de hierarquia nas especialidades da medicina e nem de níveis. Cada médico tem sua função e a finalidade, né, e a importância, evidentemente, né? Mas assim, cardiologia, a impressão que dá, né, leigamente falando, cardiologista passou a fazer exames, né, o eco Doppler vascular. Quais foram as razões? O que levou o senhor a fazer essa migração? uma boa pergunta. Eu nunca parei para refletir especificamente sobre isso, mas eu acho que foram as oportunidades que me foram aparecendo. Como eu acho que o ser humano é altamente adaptável, eu fui me adaptando a esta situação. E hoje eu me sinto muito bem com o que eu faço. Então, eu não tenho uma explicação muito Plausível. não, muito clara, assim, não deixei porque não gostava disso, não Foi gostava algo disso. natural. Foi uma coisa natural, mesmo porque hoje
Eu não tenho mais pique para ficar levantando à noite, ou para passar uma noite numa UTI, né, acompanhando um paciente, ou fazendo um plantão numa UTI. Não tenho condições físicas, assim, é cansaço mesmo. Eu já fiz isso um monte de vezes. Hoje eu já posso me dar uma vida boa, né? Hoje Dubai. posso me dar o trabalho de dormir em paz, né? A cardiologia, em outras palavras, ela cobra mais do profissional, doutor? Em comparação a... Não. Eu acho que é igual. As cobranças hoje são iguais em qualquer área. O que aconteceu e acontece com cardiologia é que ela foi muito pioneira na evolução das tecnologias, né? Então, surgiu muitas coisas ao longo desses 50 anos. Quando eu comecei a exercer a profissão, nós nos baseávamos basicamente num eletrocardiograma e num raio-x de tórax. Não tinha muito mais coisas. O resto diagnosticava clinicamente? O resto não, tudo era clinicamente. Tudo mas era clinicamente. você depois partia para fazer um teste ergométrico, numa esteira, e eventualmente estudo hemodinâmico, cateterismo em hospitais de grande porte, nas capitais, em centros de referência. Hoje nós temos em todo lugar. Você sai cada esquina, você acha um tomógrafo, você acha quem faz angiotomo, né? E assim por aí vai. Ah, sim. O senhor comentou do seu pai que fez 100 anos? 100 anos. Bom, falei, não é muito diferente. Meu pai vai fazer 91, tá? E às vezes eu chego em Quinta do Sol, amanhã inclusive eu vou para lá. Tá cortando bananeira, limpa o quintal, que ele tem bastante plantas no quintal, grande, que tá de cidade pequena, né? E ele faz questão de limpar quando eu vou. Eu falo, daí a mãe fala, não, daí ele vem amanhã, ele limpa. Ele faz questão de levantar cedinho e limpar, tem toda a vitalidade, vai fazer 91 anos. E aproveitando, não é à toa que eu tô citando isso aí, doutor. Pessoas mais de idade, inclusive meu pai às vezes cita, do Nordeste, né, do Ceará, e você fala assim, naquela época não tinha tal doença, hoje em dia tem muitas doenças. E outras pessoas, a exemplo dele, com idade similar, costumo dizer isso, que hoje aumentou o número de doenças, naquela época não tinha. A minha pergunta é o seguinte, doutor, dentro desse contexto aí. As doenças não existiam ou não eram diagnosticadas, tendo em vista hoje a facilidade, principalmente nos exames de imagem? Como que o senhor vê isso aí? Eu acho que é uma interpretação deles de alguma forma distorcida. Primeiro, a população era muito menor, né? Então, hoje nós temos uma população muito maior. Os meios de diagnóstico eram muito mais limitados, né? Insuficientes. Então, e outra, aceitava-se a morte com mais facilidade. Morreu porque Deus quis, morreu porque chegou a hora. Vontade de Deus, né? Então, hoje não, hoje você fica brigando com a morte, você fica procurando causas, por que está acontecendo a coisa. E eu não vejo que tem um monte de doenças que nós não diagnosticávamos, e hoje você faz diagnóstico. Por isso que não é que elas aumentaram. Algumas, muito provavelmente, a incidência delas aumentou. Eu não me lembro da minha infância de você ver tanta gente falar em autismo. Hoje você vê autista para todo lado. Infelizmente, né? Então, tem umas coisas assim... eu acho que existe, não exatamente isso aí, mas existe um certo modismo. Eu acho que, de certa forma, até uma certa conveniência, ou modismo e, às vezes, comodismo, de, às vezes, rotular ou diagnosticar uma pessoa com X ou Y doença. Mas isso não vem ao caso, né? Doutor, mudando um pouquinho, como diz uma velha conhecida minha de pato para ganso, eu queria falar um pouquinho da vida pessoal do senhor, tá? Da paixão do senhor por aviação, piloto, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho de onde veio, como que o senhor lida com essa situação de hobby, é claro, né? Sim. Hobby, na verdade, seriam dois, né? O primeiro que eu tive, que eu ainda tenho, Radioamador. Tenho habilitação e tudo, é radioamador, mas não, como mudou muito os meios de comunicação, eu não uso mais. Eu tenho um equipamento em casa que está desligado. E aviação, eu não saberia te explicar, foi por curiosidade. Mas acho que todo jovem, toda criança, quando vê um avião, fica imaginando que gostaria de voar, de ver aquilo lá de cima, ver o céu lá de cima. Era o meu sonho. Ver o mundo lá de cima, entendeu? Mas eu nasci numa cidade pequena, porto, cresci naquela região, eu só fui embora para começar a estudar com 17, 18. Eu não tenho um histórico familiar de ninguém ligado à aviação. O que tem mais perto é um primo do meu pai, que a gente nunca conviveu. Eu fiquei sabendo depois, agora que ele
gostava e trabalhava com isso profissionalmente. Então, foi por acaso, digamos assim, uma curiosidade, um sonho. Aí surgiram esses simuladores, né, de voo em computador. Meu filho uma vez foi ao Paraguai tal, e trouxe para mim um CDzinho com um daqueles. E eu fui me envolvendo. Há uns 10 anos ou mais, acho que mais tempo. E eu vi uma propaganda de uma exposição de aviação aqui em Maringá, no aeroporto. Minha família tinha ido para casa minha esposa e filhos tinham ido para casa da avó, estava sozinho, vou lá ver. Aí peguei um prospecto do Aeroclube. E eles estavam mostrando o aviãozinho que eles usavam para dar instrução. Eu olhei, pensei com meus botões, mas como é que o cara tem coragem de entrar dentro desse coxinho aí? Parece um coxo. Mas peguei o panfleto, e um dia eu liguei para a mulher, falei, como é que funciona? Ela falou, não, em janeiro vai ter uma turma nova, se o senhor estiver interessado, o senhor vem aqui. E daí que eu comecei a estudar e fazer as primeiras horas de treinamento. Então o senhor é piloto mesmo? Ué, você estava pensando o quê? Eu pensei... Eu pensava que era só o de... O senhor tem curso, então, para pilotar? Para pilotar, você tem que ter uma habilitação. Você tem que ter uma habilitação. O senhor ia ali e alguém do lado lá para monitorar? Não. Você tem que ter uma habilitação, tem que ter uma série de normas que a Agência Nacional de Aviação Civil impõe para que você possa fazer isso. Aí eu fiz lá, tem prova, tem matéria, tem uma série de coisas. E comecei a fazer as horas de instrução. Aí você faz um X de horas, o cara te acha, não, melhorou, tá bom, tem isso, tem aquilo. Tem toda uma sequência de treinamento, né? Aí ele te libera para você fazer um voo que a gente chama de voo solo. Quer dizer, você voa sozinho. Na verdade, é só uma voltinha ao redor da pista, né? E daí eu segui. Aí o senhor se encantou a ponto de comprar uma aeronave. Mas mais ou menos, né? Eu vi muito tempo no Aeroclube, comprando horas de avião do Aeroclube. Até que numa dessas, porque tem um exame médico, tem uma série de coisas. Aí o oftalmologista falou, olha, tua visão não está boa, você não pode continuar como piloto privado. O piloto privado te dá uma série de habilitações. Mas você pode ser um piloto aerodesportivo, que para mim é a mesma coisa. Mas legalmente não é. E daí que eu falei, então eu vou fazer essa adaptação, né? Fiz o meu certificado médico aeronáutico e fiz a adaptação para piloto aerodesportivo. Que as limitações são só peso da aeronave que você voa. Aí que eu comprei. Tive uma pane. Teve uma pane? Caí não, pousamos, né? Porque eu estou vivinho aqui inteiro. Olha só. Mas perdi o aviãozinho, né? Perdeu? Perdi por outras razões. E o cara que se propôs me arrumar foi me enrolando, demorou 2 anos e não terminou. Quando estava quase terminando, e a história da vida dele não vou contar. E a grande verdade é que me roubaram ele. Aí saiu em todas as mídias aí. Depois o cara, quem roubou, não sabia o que estava fazendo, não sabia o que fazer com aquilo. O cara pôs fogo. Nossa. Mas tudo bem. Eu continuei voando no Aeroclube e tal, até que eu tinha a ambição outro modelo e fiquei procurando até achar. Quando eu achei que estava dentro das minhas possibilidades econômicas, eu comprei. E como que é, doutor? Tem um limite de voo, de quilometragem? Como é que é mensurado isso aí? Não, a mensuração não tem limite. A mensuração é em horas que você voa. Em horas. O senhor pode voar em horas, é isso? Você voa em horas. Você marca o tempo de voo. Então, nos documentos, você tem um cadastro individual de voo. Fica na ANAC, você vai pôr nas horas que você voa. Ou a aeronave que você está voando, o tempo que você está voando. Mas o senhor tem uma frequência de voo ou não? Não tem, não é obrigatório. Você não pode ficar, tipo assim, 3 meses sem voar.
Aí o próximo, se você ficou 3 meses, acho que é 3 meses ainda, porque essas normas mudam com frequência. Aí você tem que voar com um instrutor para ele ver como é que você está. Aí ele te libera, você voa. Combustível do avião, onde que se adquire? As aeronavezinhas que nós voamos atualmente, nós usamos gasolina comum. Gasolina comum? Né? O motor é habilitado para isso. Mas em aviação geral, o que se usa é a Avigás. É uma gasolina própria para aviação que tem uma octanagem maior. Então, se for no aeroporto, você vai encontrar a Avigás. Mas nós voamos nesse tipo de motor que nós usamos, nós voamos com gasolina. E a outra paixão do senhor, rádio amador? Rádio amador. É uma história engraçada. Eu estava para me formar. Curso de medicina, estava no 6º ano. E naquela indecisão, você não sabe para onde você vai. Não sabe o que você vai fazer. E eu, passando um dia por uma exposição também em Curitiba, no dia das radiocomunicações, que se não me engano é 5 de novembro, e tinha uma exposição lá e eu tinha um grupo de rádio amador, que no Brasil tem uma sociedade de rádio amadores, e o cara estava dando mostrando, fazendo, falei, putz, que interessante, eu gostava já de pulsar com isso, né? Aquela curiosidade. Aí ele, se você quiser, ele me deu o endereço, você vai na minha casa e eu te dou as dicas, eu te ensino, te mostro como é o meu rádio, meu equipamento. E eu fiquei interessado e fui. Algumas noites lá, ele fazia contatos de longa distância, que a gente chama DX, né? É uma abreviatura para distância. O cara que dali sentado, igual nós estamos batendo papo aqui, ele ligava lá, falava com Portugal, falava com a África, falava com todo mundo. Que coisa gostosa. Como eu estava pensando, se eu for para o interior, cair numa cidadezinha pequena, que eu não posso sair, porque você vai para a cidade pequena, é um médico só, né? Você não pode estar saindo. Eu vou ter um negócio desse para mim, conversar com as pessoas. Mas daí eu terminei o curso e aí a minha vida deu outro rumo, né? Eu fui fazer residência, especialização e deixei o rádio amador para depois. Aí depois que eu vim para o interior, aí que eu voltei a ativar isso. Com equipamentos antigos, diferentes, é uma coisa diferente. Hoje ninguém quase dá atenção para isso, porque você pega o celular e fala pro WhatsApp, manda dinheiro, né? Então, avançou muito a tecnologia, né? Então, muitas coisas. Mas nessa área também avançou muito. Uhum. É uma coisa muito boa. É hobby, é coisa. Com certeza. Na época, meus amigos, a maioria era bem mais idoso que eu, né? Porque eu era jovem ainda. Era o pessoal aposentado, que gostava de montar, de desmontar, de soldar, de fazer. É amador mesmo, né? Entendi. Doutor, hoje na parte médica, o senhor tem uma rotina, mas é uma rotina mais light, né? Mais tranquila, né? Todo dia o senhor realiza exame, o senhor está focado no ecodoppler vascular, né? É a parte de ultrassom cardiovascular. Eu faço ecocardiograma adulto e a parte vascular de adulto, venoso e arterial. Basicamente só adulto, né? Não trabalho com criança. Mas todo dia o senhor tem tarde. Toda tarde. Toda tarde. Uma vez por semana eu vou de manhã, porque às vezes tem paciente que não pode vir à tarde. Uma vez por semana eu fico à manhã e à tarde. E é uma atividade, doutor, que o senhor acha interessante, é atrativa, essa parte de exames aí? Eu gosto. É uma coisa que demanda paciência. Paciência. É um exame demorado. Uhum. E hoje, nessa correria do dia a dia, as pessoas querem tudo rápido, né? O profissional, qualquer coisa. Você não quer chegar no restaurante, fazer um pedido de um prato e esperar 1h30 para ser servido. Então, ninguém tem muita paciência. E esse exame demanda você estar sem estresse para pressa. Você não pode ter pressa, porque você não sabe o que você vai achar, né? Sim. Pode ser fácil, pode ser simples, mas pode não ser. Em vez de gastar meia hora, você pode gastar 1 hora. E muita gente já quer mais imediatismo, né? Mesmo o profissional da área, né? Ele quer uma coisa que ele chega lá, põe, olha e pronto, resolveu. A gente ouve as pessoas falarem muito do avanço da tecnologia, realmente é muito visível isso, né? Da máquina, enfim. Mas
não dispensa, evidentemente, o olhar do profissional. A máquina, se tiver alguém para dominar, para gerenciar, né, a eficácia ou ineficácia vai depender muito de quem está ali. É, os exames que o senhor realiza dependem de interpretação ou não? Faz o exame ali, o senhor já diagnostica, já identifica um problema ou é algo interpretativo? Não, você interpreta o que você está vendo, mas ele te dá, você tira Preciso. conclusões ali. A precisão é meio é discutível no sentido que aí a gente tem aquele aspecto da gente diz que é sempre operador dependente. A máquina pode ser de última geração, mas se eu te der um carro super potente para você dirigir e você não for treinado para dirigir aquele carro, não vai render nada, você ainda vai pôr em risco o carro e você mesmo, não é isso? Você vê um monte de acidentes por aí, porque o cara não sabe dirigir uma Lamborghini que pega 300 quilômetros rapidinho, né? Mesma coisa, é operador dependente. Quanto mais treinado tiver teu olhar e tua experiência, você obtém resultados mais precisos. Quais são os principais problemas, doutor, que é possível visualizar, diagnosticar por meio desses exames, o eco? Bom, na parte de ecocardiografia, que é de coração, você pode diagnosticar as lesões das válvulas, o aumento do coração, o aumento da musculatura do coração, a função desse músculo. Basicamente e resumidamente, isso, né? Na parte vascular, que nós dividimos em duas partes, que é a arterial e a venosa, a parte arterial você detecta as obstruções, né, ocasionadas por placas de aterosclerose. Então você consegue ver obstruções de vários níveis. E na parte venosa, mais focado mesmo é a insuficiência das válvulas das veias. É o que a gente geralmente a grande causa das varizes. Mas o senhor faz o exame, daí, claro, esse exame é passado com outro profissional, que ele que vai, Sim, ele que né, pediu o exame, ele que vai interpretar o resultado que a gente encaminha, que vai tomar uma decisão botar uma medida de acordo com o terapêutica. problema, né? É. Uhum. Ali o senhor faz também em criança, doutor? Exame, ou é só Não, em adultos? Só em adultos. só é- A parte Homens e mulheres. vascular eu ainda faço alguma coisa em criança, mas muito pouco. Mesmo porque a incidência de doença a arterial ou venosa vascular em criança é muito baixa. Uhum. Já que o senhor é cardiologista e também está dedicado a essa parte, o que o senhor vê de fator principal no surgimento das doenças ligadas a esses problemas do coração, doutor? Aí você vai abrir um leque muito grande, né? Pode abrir o leque, não tem problema não, aqui é Porque permitido. as causas têm N fatores. Mas vocês já estão careca de saber, você está de cabeça branca de saber, eu também de tanto ouvir isso em todas as Não, tô mídias. cabeça branca de outra coisa, é de preocupação com outra coisa, doutor. Não é, não. Mas é uma questão relacionada com a dieta, com a alimentação, com a atividade física, que é o objetivo do teu trabalho. Saúde, né? Mídia, saúde. Como ensinar as pessoas a fazer Orientações, né? orientações gerais, mas basicamente é isso, causa principal. Nós vamos pôr a culpa no ovo, no colesterol, no diabetes. Todos esses são fatores que nós chamamos de fatores de risco e que aumentam muito as possibilidades do indivíduo ter doença aterosclerótica. Tem um fator genético também, então pesa é forte, multifatorial, né? não é uma coisa, isso aqui que dá isso. Não, não é. Agora, comparando, doutor, os hábitos lá de 40, 50 anos e hoje, o senhor consegue, assim, fazer uma avaliação se o ser humano, ele hoje, os hábitos da atualidade são mais nocivos em comparação a 40, 50 anos? Ou isso aí varia de pessoa para pessoa? Então, eu acho que os hábitos mudaram, né? E aqui, quando a gente está falando em hábito, nós estamos nos referindo à atividade física, à dieta, todas essas coisas. Você vê uma foto
de São Paulo na década de 20, você vê os homens todos esbeltos, de terninho, gravatinha, tudo bonitinho, pegando o bonde, ou indo a pé com um jornalzinho debaixo do braço. Você pega uma foto hoje, olha pela TV, o pessoal caminhando assim, caminhando para ir daqui ali no metrô, é tudo obeso. Por quê? O que que mudou? A correria, a mudança, a dieta mudou muito, né? Porque antigamente o cara trabalhava, mesmo que trabalhava na agricultura, não, trabalhava o dia inteiro. Eles se alimentavam, comiam bastante, mas queimavam energia. Nós não queimamos, nós não fazíamos Sedentarismo. atividade física. Hoje você não troca a marcha do seu carro, ele vem automático. Você aperta um botão, o vidro sobe, você aperta outro. Você não faz força, para nada, quase. Tá em casa, um apartamento, tem elevador. Vai na padaria, vai de carro, né? É, por aí. É verdade. Doutor, nosso papo está muito bom, mas nosso tempo já está encerrando. Mas fica o convite aqui para a gente conversar novamente, tá bom? Estou sempre à disposição, agradeço o senhor aí, sempre prestativo, e espero tê-lo aqui novamente para esse bate-papo importante para nós. Eu que agradeço a oportunidade. Espero não ter criado muita confusão na cabeça de quem. Eu acho que não, né, doutor? Vamos ver depois, né? Eu acredito que não, viu? É você que vai ter que me dar o Feedback. Mas isso. não, foi muito bom. O bate-papo com o senhor é sempre muito bom. O senhor é destravado, não tem conversa todo assunto, isso é muito bom, né? Tá bom, doutor? Uma boa noite para o senhor e até a próxima. Boa noite para você e para quem nos ouvir e ouvir. Tá certo. Pessoal, Mídia e Saúde na TV está terminando por aqui, mas nos encontramos na quarta que vem. Não deixem de acessar nossas redes sociais e se inscrever no canal Mídia e Saúde na TV. Um forte abraço e até quarta.